Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo e muito mais. Hoje eu estou aqui com a incrível Lívia Conte. Olá, gente. Doutora Lívia Conte, é isso? Pode ser só Lívia Conte. A gente vai bater um papo aqui sobre inovação, maternidade, medicina, infoproduto, escalar, como está o mercado hoje em dia. Mas antes de tudo eu queria agradecer você que já está seguindo a gente aqui ou você que vai começar a seguir agora. É muito importante que você clique aqui em seguir se você estiver no Spotify ou no YouTube, porque faz toda a diferença aqui para as nossas empreendedoras. E quem sabe alguém aí precisa ouvir sobre esse tema, você não pode compartilhar com essa pessoa. Eu topo, hein? Bora! Então vamos começar esse assunto aqui que depois eu conto quem é que apoia esse episódio aqui hoje. Lívia, vamos lá então começando. Quem é Lívia? Como que você se tornou aí a doutora Lívia? Eu sou daqui de Itajubá mesmo, Larissa. Não tenho nenhum médico na família. E me tornei médica. Sabia que você ia me fazer essa pergunta? Tava pensando. Na verdade, com 17 anos, quando você vai prestar vestibular, não tem a menor ideia do que você quer fazer na vida, eu pensei, quero fazer alguma coisa que eu quero ajudar as pessoas. E assim, hoje eu vejo que eu podia ajudar as pessoas fazendo milhões de coisas, né? Mas na medicina a gente ajuda muito diretamente. Sim, né? E tem que ser paixão, porque Sim. tá muito conectado ao servir. Sim, com certeza. Mas como qualquer profissão, eu acho que hoje os médicos, eles, principalmente com o advento aí da pandemia, a gente mudou um pouquinho o comportamento do médico e muitas pessoas se assustaram no começo no Instagram de ver os médicos trazendo conteúdo, mas outras se encantaram e se tornou ali um canal de acesso e que também desmistifica um pouco, porque a gente tem um endeusamento com os nossos médicos. Sim. Eu acho que aproximou um pouco, trouxe Sim. mais conhecimento. Lógico, tem uns fake news por aí. Mas como que você viu esse início? Você sempre pensou quando você se formou, eu vou formar e vou trabalhar em algum lugar? Ou você já queria ter sua clínica? Como que era pra você? Eu formei, a gente forma perdido, né? Mas eu formei querendo ter minha clínica. Na verdade, eu entrei na faculdade já querendo fazer endócrino e a minha primeira ideia era ter um spa. Nada a ver. Nossa, fez muito tempo Gente, que eu eu não conto essa adoro história. isso! Mas eles meio que morreram, né? Já não tem tanto spa hoje em dia. Mas Meu pai já foi pro spa, era eu ótimo! A também, gente ia lá no final de semana adorava. visitar. Mas hoje eu vejo que, enfim, acho que eu já queria ter alguma coisa. Nossa, pela volta dos spas, gente. Porque era então, muito bom eu que você ficava livre um pouco, assim, não tinha celular. Olha isso. Então, eu lembro que quando eu formei, eu fui lá em Maria da Fé ver um terreno pra ter um spa. Mas daí eu fui saindo um pouco dessa área também estética, né? Porque o spa tem uma questão da área mais estética. Sim. E sim, eu sempre amei consultório, então eu sempre quis ter o meu cantinho de consultório. Depois que você forma, você passa por milhões de lugares. Eu trabalhei em posto de saúde, trabalhei em hospital, mas eu queria ter o meu cantinho. E achei até que você tinha perguntando do Instagram. Eu não vim da geração que já foi direto pro Instagram, né? Eu vejo que os médicos que estão formando hoje já é uma coisa super natural para eles, Sim. né? Eles já vão. Eu não, eu passei pela época que... Pânico de Instagram. a gente passou pela época que a gente tinha lista telefônica, né? Não andava bem. A gente tinha um guia ceia ali, páginas amarelas. Exatamente. Guia 4 rodas, abrindo o mapa pra perguntar. Exatamente, eu sou no fim da era do Instagram. E minha filha falou assim, o que é isso, mapa? Eu falei, é o Waze, só que em papel. Olívia, e aí, eu acho que uma coisa que é bacana também, hoje na medicina, é que a inovação, ela tá acompanhando muito também o médico que tá antenado, mas isso tá sendo uma coisa boa também. Sim. Então, você falou que escolheu o endócrino. E eu acho assim, independente da profissão, a gente sempre vai ter que olhar para o que tá acontecendo no mercado. Sim. A gente já falou aqui várias vezes sobre esse tema. E para quem tá escutando pela primeira vez, eu falo que inovação é um pilar de qualquer negócio que precisa sobreviver. Com certeza. No seu caso, você escolheu endocrinologia, já tem seu consultório. Como que essa parte da medicina, tem gente que se assusta e começa a negar a inovação, fala, ai, não é bom, ou essa medicação, ou esse método, e quer ficar ali. E tem outros também que viajam muito. Como que é para você achar o caminho do meio, o caminho que é a sua autenticidade? Eu acho que não dá pra falar isso sem falar que eu venho de uma família que meu pai é muito da inovação. Sim. Né? Então, assim,
Vou te contar um acontecimento pra você entender. Eu lembro quando surgiu o iPod, que meu pai falou assim: filha, tô te dando um iPod. Eu, pra que iPod, pai? Eu tenho um Discman, ele tá funcionando aqui normal. Então, assim, eu acho que eu neguei um pouco da inovação Sim. na vida, Sim. não só na medicina. E daí foi indo, e a gente vê que faz diferença, né? E hoje a inovação, é o que você falou, não tem como não acompanhar. Sim. Né? Se você não acompanhar, você meio que fica pra trás. Exato. Né? Essa é a grande verdade. Você vai só atender ali no seu consultório. E a medicina... Que não que seja ruim, Sim. né? Que também é muito bom. Mas hoje a gente precisa olhar, sair um pouco só do servir. Sim. Respeitar essa profissão que eu falo, brinco sempre com vocês lá no Clube das Médicas, eu falo, gente, não tem uma profissão que na faculdade a pessoa precisa, assim, trabalhar exaustivamente. Porque, assim, eu fiz direito, a gente faz um estaginho aqui à tarde, estuda de manhã, segunda a sexta, aquela vidinha boa. Sim. Vocês já na faculdade já perde noite, já perde gente, pessoas. Não sei se você já teve que passar por isso durante a faculdade. Muito, na residência, na faculdade, né? E você tá falando disso, eu tô pensando assim, que a medicina tem uma característica diferente, que isso dizem até que tá mudando um pouco, né? Mas eu venho de uma era que é uma área que não falta trabalho. Então, se você não quiser fazer nenhuma inovação e só formar ali e começar a trabalhar, né, em plantão, em posto, ok, é uma escolha, você vai trabalhar. Só que também você não vai ter tanta qualidade de vida. Sim. Né? Sim. Então, a gente fala todos os dias de ter qualidade de vida. É um dos pilares ali de medicina do estilo de vida, de olha, você tem que dormir bem, você tem que fazer exercício. A gente tem que viver isso também. Sim. Né? Você tem que... Não é que tem, mas né, você quer dar o exemplo. Sim. Então, eu acho que grande parte dessa questão de inovar, de fazer coisas diferentes, vai da ideia de que a gente também tem que ter qualidade de vida. O médico, se ele quiser, ele é uma das únicas profissões que ele consegue trabalhar 24 horas por dia. Se ele não tiver uma linha ali, um pensamento de o que eu quero pra minha vida. Se ele quiser só guardar dinheiro, e é difícil falar assim, olha, se você não for hoje, perde R$1.000, perde isso, perde aquilo. A pessoa começa a ficar muito tentada. Nossa, eu lembro que assim, eu terminei a residência aqui e fui morar em Jundiaí, eu dava plantão lá. Eu entrava naquele grupo, aquilo me dava ansiedade, porque a pessoa falava assim, você pode fazer um plantão? Eu pensava, meu Deus, eu posso, eu não tenho nada a fazer aqui, eu não conhecia ninguém lá. Mas daí chegou uma hora que eu falei, não, eu não posso. Eu preciso viver aqui, não dá só pra trabalhar. Exato. Né? Que se a gente quiser... Que tudo é oportunidade. Sim. Olivia, eu não sei se você se sente confortável pra contar, mas a medicina também te salvou muito agora, nos últimos tempos. Porque você passou por um momento em que se não for... Que coisa isso! Não, eu me sinto super confortável, sim. Inclusive, eu falo que dá uma outra visão de vida. Porque foi assim, você viu a morte de perto. Como que foi isso e o que mexeu com você em relação até ao empreender, em relação a talvez medos e angústias que você tivesse? Porque assim, quando a gente se aproxima desse momento final de estar entre a vida e a morte, eu acho que passa muita coisa ali. Nossa, demais. Então assim, o que aconteceu foi que eu tive um aborto, daí tive um monte de complicação desse aborto e fiquei muito, muito grave na UTI. E daí o que você falou, já muda porque uma coisa você tá ali como médico, né? Eu brincava, toda vez que eu vou no hospital eu falo, olha, é bem melhor estar aqui como médico. Sim. Como paciente, não é tão bom. E foi uma coisa assim, que a hora que você sai de uma situação dessa, você fala assim, gente, peraí, o que a gente tá reclamando de coisa pequena? Eu nunca fui uma pessoa muito de reclamar, né? Nem de... Sim. Eu sempre fui mais você sempre de foi fazer... mais otimista. Não fui sempre. Eu me transformei nessa pessoa com muita Sério? terapia. Eu sou de... Assim, não que eu acredite super em signo, mas eu sou uma pessoa super sensível de peixes, então se eu quiser eu nado pra baixo. Mas eu me fiz uma pessoa bem mais otimista. Assim, me transformei mesmo. Não é que eu finjo, né? Mas eu me transformei. Mas na hora que você passa por uma coisa dessa, se você tinha alguma coisa... E é doido porque, assim, só você saiu disso. Então as pessoas estão lá trabalhando loucamente. Você fala, gente, vamos viver? Vamos aproveitar a vida? Vamos fazer outras coisas? E, claro, acho que nessa questão da medicina também, né? Nunca parei pra pensar que o meu infoproduto veio depois disso. Com certeza, porque você é perfeccionista, certo? Super. E aí eu acho que você ficava muito nesse, será que eu sou o suficiente? Ou será que eu posso? Será que não? Será que é agora? Será que é o momento? Eu acho que quando a gente tem esses wake-up calls, assim, de
Agora você Sim. acorda pra vida, Não. porque a vida é assim, é um sopro. E você acorda pra tudo. Nossa, porque tipo, a gente vamos. parou, assim, pra torcer por Nossa, você. até arrepio. Foi muito difícil ficar do lado de cá também. Sim, nossa, Eu imagino, filho, tudo. Não, e eu não tinha a menor noção da gravidade do negócio, né? Eu lembro que eu acordava assim no TI, o povo falava assim, ela é a Lívia, ela tá aqui. Eu olhava e falava, não, gente, tô famosa, o que tá acontecendo? Depois que eu fui entendendo. E é isso, você sai Sim. dali e fala, gente, peraí, ó. Vamos, para aí de reclamar por bobeira, vamos parar de sofrer por coisa que não precisa sofrer. A vida é agora. Na verdade, eu falei que eu me transformei nessa pessoa mais otimista, grande parte foi pela medicina também. Sim, Né? Você com começa certeza. a ver um monte de coisa ali, um monte de problema que você fala, gente, vamos pra frente. Não tem problema nenhum na vida, vamos, né? Vamos pra frente. Então já foi. E uma coisa é você vê os problemas dos outros. A hora que você vê com você fala assim, nossa, então agora vamos correr. E né? você, Essa é a ideia. nessa época que você estava na residência e na faculdade, você lembra a primeira vez que você teve que lidar com o fim da vida de alguém? Eu lembro, a família me consolou. De verdade. A família da pessoa. Eu chorei tanto. Sim. Que a família da pessoa falou assim, não, tá tudo bem, ela já ia descansar mesmo, ela não tava bem. Sim. Porque é muito diferente, né? Você não, Totalmente. É muito intenso. É muito intenso. E como que você caiu na endocrinologia? Já falou que sempre quis, mas por quê? De onde saiu isso? Só do spa? Não foi não. Na verdade, assim, eu vim com uma luta com a balança a vida toda. Eu fiz, com 11 anos eu fazia vigilante do peso. Meu Deus, Então, assim, vigilantes do peso! A minha avó era palestrante do Vigilantes do Peso. E eu falo que muito do que eu falo hoje eu aprendi com a minha avó. De equilíbrio. Minha avó era uma ótima palestrante, porque ela era psicóloga, ela lia muito. Que então, legal. eu fazia Vigilantes do Peso. Então, assim, isso foi com 11 anos. Eu já aprendi muita coisa de alimentação. E daí, eu entrei na faculdade e falei, acho que eu gosto dessa E você ouvia muita gente ali no Vigilantes. Sim, gente eu obesa. ouvia muita história. Eu entrei nessa área, entrei na faculdade e falei, eu acho que eu quero ver tudo, mas acho que eu quero essa área. Daí, assim, eu falo que de cara eu descartei a parte cirúrgica. Porque uma vez me viram cortando uma melancia, falaram assim, não vai ser cirurgia, não vai dar. Melhor não. Melhor não. E o que eu gosto da endócrina é que é uma área que exatamente que você trabalha com qualidade de vida. Sim, Né? Você trabalha muita com ciência. doença, Sim. mas você trabalha com, assim, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física. Claro que em toda área você precisa fazer isso, mas na endócrina você fala disso o tempo todo. Acaba né? que você tem que viver isso. Você tem que viver. Eu falo que, assim, por exemplo, a maioria das pessoas, eu recebo muito paciente que chega e fala assim, eu tô cansado. Você vai ver, ele não tá tendo momento de lazer, ele não tá dormindo direito, né? Não tem nem nada acontecendo. Então, é uma área que se abrange muito a medicina preventiva, Sim. né? Além da curativa. É isso. Olivia, mas assim, você desbloqueou essa memória dos vigilantes do peso e agora eu tô pensando, cadê os vigilantes do peso? O que aconteceu? Onde online agora, né? É online. Gente, pela volta dos vigilantes do peso. Não, e eu gostava tanto. O que eu fiz? Quando eu trabalhava no posto, eu tinha um grupo igual o Vigilantes do Peso. Eu fazia. Esses dias eu atendi uma agente de saúde que me lembrou. E funciona muito. Funcionava super bem, chamava Amigos da Balança. Eu peguei os caderninhos do Vigilante do Peso, transformei um pouco, né? Pra não ser plágio e tal. E fazia. E funcionava pra caramba. E dava uma ajuda pro pessoal. Você já se apaixonou ali no posto também por tudo que você fazia. Você atendeu no posto até qual época da sua vida? Eu atendi quando eu formei, durante 6 meses, que eu formei no meio do ano, e depois atendi 1 ano depois da residência, depois que eu fui pra endócrino. Sim. Então, assim, eu tive muitos momentos pra ter certeza se eu queria endócrino, né? Porque Sim. eu formei, daí eu fui pra residência, daí eu vi, não, eu não quero hospital. Eu odeio hospital, não gosto. Eu não... Foram 2 anos de muito aprendizado, mas muito sofrido. Daí depois trabalhei mais no posto, que tem muito de endócrino, e daí fui pra endócrino. E daí você foi. Sim. E aí, com esse tempo todo de aprendizado, você, pra quem tá formando agora, pegar uma mentora médica que passou por tudo isso e que já tá lá na frente, é maravilhoso. Eu ia adorar se eu tivesse. Nossa, é um acelerador. São muitos buracos que a pessoa vai deixar de cair. Eu falo, gente, meu sonho... às vezes eu falo assim, eu só queria uma pessoa assim, que entendesse, que faz assim. Eu falo, quanto que é pra você me ensinar esse caminho? Porque é tão difícil abrir caminhos. E a gente tá numa época que ainda tem internet, né, Larissa? Eu lembro direitinho, quando eu trabalhei no posto de saúde, era na roça. Não tinha internet, não tinha telefone. Eu lembro de um dia eu pegando o celular, assim, ó, tentando pegar um sinal, assim, pra ver alguma coisa, pra ver o que eu fazia. Porque agora ainda tem muito mais coisa, mas ainda assim é um monte de informação perdida.
Né? E daí que surgiu a mentoria. Daí que surgiu, até mesmo para dar confiança, porque a gente tem muito medo de errar. Sim. Porque não é eu falo muito isso para vocês nessa questão da responsabilidade. Eu falei, gente, não é uma sobrancelha que eu tô fazendo aqui, erra um fio. Uma letra que eu erro aqui numa receita pode causar um problemaço, assim. Então, assim, é muito pesado também, é muita responsabilidade. E aí surgiu também dos pedidos das pessoas, porque eu vejo que até lá no nosso grupo, quem ainda tá ali, tipo a Luana, outras pessoas sempre ficam perguntando como que você fez e como que é e tal. Então você tem um mentor, além dele te ajudar com o caminho, ele também se torna uma grande rede de networking. Com certeza. Porque quando precisa indicar, a gente acaba que indica. Eu conheço sim uma pessoa. Como que nasceu assim a demanda para você? Como foi sua primeira turma? Bom, então o que eu tenho hoje para explicar é a mentoria de diabetes para quem trabalha como clínico geral, não necessariamente só no posto, mas em geral clínicos gerais, eu tive alguns geriatras também, e nasceu de uma amiga minha de infância, a Vanessa, daqui de Itajubá, até filha do Isílio da Boticário. E ela falou assim, não, Lívia, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso aprender, porque o que acontece hoje? A grande maioria dos pacientes com diabetes estão no posto de saúde. Não estão com nós endócrinos. Né? É uma coisa que está crescendo muito, está todo mundo no posto. E o médico do posto, eu falo que o médico do posto é um grande guerreiro, porque ele tem que saber de tudo um pouco ali. Né? Ele, quanto mais ele souber, menos ele encaminhar de todas as áreas, não só da endócrino, mais ele resolve. Então surgiu disso, ela falou, olha, não consigo encaminhar, eles não conseguem chegar no endócrino, me ajuda. Daí eu falei pra ela, tá, te ajudo. Daí meu primeiro pensamento, assim, não empreendedor foi, vou chamar ela na minha casa, vou explicar aqui um pouco pra ela como é que trata. Daí eu comecei a pensar, falei, a Dani me ajudou muito também nisso, que trabalha comigo. Não, vamos fazer uma coisa estruturada um pouco maior, né? E daí eu falei, bom, ok, apesar de serem pessoas daqui de Itajubá, vamos fazer isso online, né? Explicando. E eu já tinha dado aula na faculdade, né? Quando eu voltei pra Itajubá, eu dei 2 anos de aula aqui na faculdade. Então, além dela, eu fui falando para as pessoas, assim, completamente informalmente, todo mundo, nossa, que legal! Porque quando você tá na faculdade, eles tiveram aula comigo, mas você tá estudando, você não tem a mesma visão de quando você tá com o paciente na sua frente. Né? E daí foi assim, surgiu a primeira turma com pessoas próximas, pessoas da faculdade aqui de Itajubá. E foi completamente... Hoje eu tô na 4ª turma de mentoria esse ano. Foi uma coisa completamente informal, assim. Eu gravava as aulas e uma vez... Informal, de bastante discussão, mas bem informal. Né? Mas eu fui vendo que foi funcionando. E assim, se tornou um projeto muito legal, porque voltando lá na minha ideia de ajudar as pessoas, eu não ajudo uma pessoa. Eu ajudo milhões de pacientes, né? Porque eu tô ajudando um médico a cuidar de um monte de pacientes. Né? Reverberando ali. Então assim, é que eu gosto da área, né? Pra mim, eu ainda falei isso ontem com um paciente, não tem nada que me deixe mais feliz do que ver um diabetes controlado. De ver ali e falar, nossa, que legal, ele tava super descontrolado e agora tá controlado. E isso começa a ficar em grande escala. E daí... Eu acho muito bacana também de ver, Lívia, que isso também é empreender na área da medicina. E o empreendedorismo, ele não é sobre ganância. Às vezes as pessoas confundem com ganância. Não, pelo contrário, empreender é resolver problemas. E é justo que muito custe, que muito vale. É lógico que é justo você receber por aquilo. Porque quando a gente faz, eu falo isso muito para as meninas, quando eu comecei com um clube de negócios gratuito, eu fazia na hora que eu podia, na hora que dava tempo. Porque quando é gratuito, você tem que priorizar outras coisas. Então, assim, se você chama ela na sua casa e faz de graça, faz fazendo favor, você não é que você vai entregar menos, mas é que você não tem uma obrigação. E como você tem que tá recebendo também. Exato. Então eu falo assim, é muito melhor você construir um produto pago, organizado, em que porque o outro também tem mais respaldo. Com certeza. Então eu falo, é um ganha-ganha, porque no final é uma troca, a gente só usa uma moeda para facilitar, mas é uma troca. Eu tô te dando algo que é tão valioso, que eu falo, o que você passou e conheceu nunca vai ser suficiente o valor que a gente cobra, porque não dá, é muito difícil, é muito difícil. Quem dera quando eu tivesse formado em Direito, tivesse na época um mentor,
Falar, ó, é assim que cobra, é assim que você arruma cliente. Sim. Não tinha isso. Sim. Não tinha, você se Não. formava e você ficava Você assim, ia. quase, por isso que ficou, né? Ah, é advogado porta de cadeia, não sei o quê. Mas é porque assim, onde vão as pessoas? Onde você sabe? Onde você mostra? É aquela velha história, né? Você precisa ter. Na medicina não tem tanto isso de currículo, mas você precisa ter um currículo bom pra você Sim. trabalhar. Mas você precisa trabalhar pra ter um currículo bom. Exato. Né? E aí? Da E aí onde que vai? a gente não tem oportunidades, né? É, então, assim, virou algo realmente muito legal. Essa questão de gostar de ensinar foi algo que eu descobri completamente ao acaso. Uhum. Mas eu gosto muito. Ao acaso porque eu vim pra faculdade, porque foi uma oportunidade de voltar pra Itajubá. Sim. Eu nunca tinha dado aula. Mas eu falei, gente, é muito legal ensinar, é muito gostoso Essa ver a pessoa troca. aprendendo. E aí, com o tempo, você montou a turma, tá na mentoria lá do Clube das Médicas Empresárias. Uhum. Como que foi você começar a se enxergar como empresa? E não pensar só no operacional? Porque eu acho que essa é a dor da maioria das empresárias que estão aí escutando. Sim. Que a paixão pelo operacional, às vezes, cega a pessoa e ela esquece que a parte operacional é uma fatia da pizza. Sim. Mas eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que fazer vendas, eu tenho que fazer o financeiro, a gestão do tempo, a organização, pilar de inovação, eu tenho Sim. que fazer muito networking, Sim. eu tenho que ter tempo pra tudo. E tem gente que gasta a pizza inteira, sem brincadeira, só com o operacional. Sim. E aí ela fala, eu não vou no café porque eu não consigo, porque tá no operacional. Eu também não consigo fazer vídeo, não consigo fazer stories, porque tá no operacional. E o negócio dela vai chegar um momento que não vai render. Aí ela começa a fazer atitudes desesperadoras. Aí faz promoção, aí liga pra alguém, aí pede pra alguém fazer... Aí começa a ter raiva porque as pessoas não estão ajudando. Mas, na verdade, é só responsabilizando quem não tem nada a ver com isso, Sim. com a sua decisão. E como que foi você começar a entender que não é só estar lá no consultório atendendo que faz parte do seu total negócio? Olha, foi uma coisa muito recente que eu fui aprendendo com vocês, do Clube das Médicas, com a Dani um pouco antes. E é uma coisa que, às vezes, a gente até entende. Mas o difícil é você entender que você consegue fazer isso. Sim. Né? Porque, na verdade, assim, na faculdade você aprendeu a ser médica, né? Então, entre ser médica e fazer o seu marketing e vender pra mim sempre foi muito difícil. Tô aprendendo agora, gente. Não é uma coisa muito antiga, não. Tô aprendendo tem meses. Mas é isso, porque você começa a ver, nossa, dá pra fazer outras áreas, né? E eu acho que é uma grande evolução. Eu acho que é muito mais difícil do que clinicar e do que dar as aulas. Com certeza. Né? Porque sai do nosso dia a dia. E da nossa expertise, porque na faculdade, se eu voltar para minha carreira inicial, que é direito, na faculdade a única coisa que eu aprendi foi sobre o operador do direito. Ou que a pessoa teria que fazer concurso público, ou alguma coisa assim. Mas na hora de falar assim, não, o advogado, o que tem que fazer, como que é... Marketing, então, nem se falava nesse assunto. Sim, eu tava pensando nisso esses dias. Eu acho que é muito quando eu tô atendendo, eu falo pros pacientes, olha, mudar hábito é uma coisa que é um processo. Não é do dia pra noite. E você fazer um produto assim também não é do dia pra noite. Você começa a fazer, você quer que no mês seguinte, porque assim, a primeira turma tinha as pessoas que já queriam. Sim. Daí na segunda turma eu comecei a divulgar. Nossa, eu ouvi, você não tá entendendo. Eu divulgando. Pegando o celular das pessoas e os médicos falando assim, onde você achou meu número? Eu falei, meu filho, calma. Eu só tô tentando te ajudar. Então assim, você vai vendo dificuldades que você nem imaginaria que iam acontecer. Exato. Né? Porque principalmente quando a gente tá apaixonado no nosso produto, a gente se chateia muito. Quando as pessoas não entendem de cara o quanto ele é valioso. Eu fico arrasada. Mas a gente tem que ir trabalhando. A gente tem que ir trabalhando, entender que tem pessoas que estão na hora de fazer, tem pessoas que não estão na hora de fazer, mas você tem que ir divulgando. Sim. Essa é a ideia, né? Eu acho que quando a pessoa entende isso, que tudo tem seu tempo e que a gente tem que semear sempre, para sempre ter colheita, e que a colheita não necessariamente é no seu tempo, e quem você semeou hoje não necessariamente é o que vem agora, mas em um momento vem... Sim. Eu já tive cliente que entrou no meu funil de vendas e foi comprado depois de 1 ano, outros depois de 2. Aquele que, conheci hoje já entrou, são minoria. Raro, é 3%. A maioria começa um namoro. Sim. Aí a pessoa tem que ter certeza se ela realmente precisa daquela solução, principalmente quem vende no nosso estilo, porque a gente não vende
meio que pressionando a pessoa, fecha agora, senão isso, Sim, pra depois a pessoa até ficar angustiada, quase Sim. querendo devolver o produto. sim. Eu odeio Eu sou esse tipo de eu venda. também, eu sou suspeita, porque sabe aqueles negócios que a pessoa fica mandando e-mail? Que O já tempo todo. manda milhões de e-mails e olha, e agora vai baixar o preço. Eu nunca quis fazer isso, Ela nunca me pretendo passa fazer mal. isso. Eu também nunca caí nessa cilada do Então. marketing digital. Eu acho que muita gente do marketing digital foi muito ganancioso, sabe? E assim, com todo respeito a vários colegas, eu nunca me interessei. Mesmo sabendo as fórmulas, Sim. entendendo. Há quem diga, você tá deixando dinheiro na mesa. Mas eu acho que, assim, é um valor inegociável entender se aquilo ali realmente vai transformar a vida da pessoa. Não, eu também acho. E fica mais pessoal. Exato. Né? Então, por exemplo, uma das turmas de mentoria que eu fiz, uns alunos me falou assim, eu gosto da sua mentoria exatamente porque é um grupo pequeno, porque você conversa com a gente, exatamente porque é uma coisa pessoal. Eu tô ali conversando, não é um negócio completamente inatingível, um curso que você comprou na internet e você vai ver esse curso. Exato. Né? Essa é a diferença, fica mais totalmente diferente. E me conta aqui das canetinhas famosas que estão aí no mercado. Isso foi uma coisa bacana. O que você tá achando dessas canetinhas aí na endocrinologia? Porque é uma inovação enorme. Eu acho que revolucionou o mercado. E a gente não pode negar isso. Revolucionou. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo ainda uma fase de ajuste. Tudo. Quando veio a bariátrica também, teve gente com 50 quilos que queria fazer bariátrica. Sim. Eu acho que todo mundo lembra. Eu acho que tudo que é novidade chega primeiro, causa problema, depois a gente vai ajustando. Depois vai equilibrando, né? O grande problema que eu falo em relação a emagrecer é que todo mundo vai no médico para tratar um diabetes, para tratar uma hipertensão, para tratar uma tireoide, para tratar o coração, qualquer coisa. Mas emagrecer, eles acham que é comprar que é sozinho. Com o dono da padaria. A gente se culpa muito, eu acho. É uma cultura de achar que é nossa culpa, não enxergar a obesidade como uma doença crônica. Esse é o primeiro problema. E o outro problema é achar que é só comprar uma canetinha e é só fazer isso, só fazer aquilo. Na verdade, as canetas, elas são hoje o tratamento mais moderno que a gente tem para a obesidade, diria que também para o diabetes, que às vezes as pessoas não sabem que também é um tratamento de diabetes, né? Para os dois. Só que é um remédio, né? Esse é o problema. É um remédio. Daí aí eles foram lá, a Anvisa foi lá e colocou receituário para as pessoas não comprarem por conta própria. As pessoas inventaram aí, tem milhões de marcas falsificadas, gente. Daí, o que acontece? Hoje tá basicamente assim, o povo que precisa não quer tomar. Porque também não é pra você tomar, pra você... Eu falo assim, é um tratamento, não é pra você tomar pra emagrecer pra ir num casamento, né? Tudo bem, você pode até tomar, guardado as devidas proporções, mas é muito mais que isso, é uma medicação super moderna pra tratar a obesidade, exatamente. Exato. E daí as pessoas banalizaram de um jeito que tem um monte de gente que super se beneficiaria, mas fala, não, caneta não, como se fosse uma droga. Não, é uma medicação extremamente Nossa, eu fui uma pessoa extremamente potente. Eu sou meio good vibes com tudo. E aí eu falava, meu pai toma muita medicação por causa do diabetes. E eu ficava desse jeito. Nossa, pai, mas esses negócios, o povo fica inventando coisas. Será que é? Porque a gente fica com medo. Mas é de tanto que tá banalizado. Exatamente, da banalização. E daí a mídia não tá errada de falar dos riscos, mas os riscos estão muito ligados a usar sem acompanhamento. Não, e meu pai sempre teve acompanhamento. Quando ele foi pro SPY, por causa também do diabetes, que ele era muito estressado quando ele trabalhava. Não, coitado, deixa ele lá com a canetinha dele. E ele tem... Eu acho que ele não toma essas novidades ainda não. Não sei se ele tá nessa, porque também é tanto remédio. A farmacinha dele lá. Mas meu pai já tem uns 40 anos que ele é diabético. Tipo 2. E a família inteira. Então, assim, eu sei bem do seu trabalho, o quanto que é importante, porque eu lembro que até quando a minha avó faleceu, a gente ainda ligou pro endócrino antes. Ela só queria que fosse ele, e ele foi lá no hospital, que era o Dr. Eldo lá de Uberlândia. É algo que você pega muito amor, né? É um paciente que volta. Exato. Todo mês. Não, e era uma confiança. Então, como minha avó era, e ela olhando e todo mundo, eu falei, gente, que coisa. Agora você falando da endocrinologia, às vezes a gente não imagina, porque é um acompanhamento eterno. E vai olho, aí olha não sei o quê, e a pedra diabética, tanto detalhe. E é uma coisa que eu gosto muito desse acompanhamento. Sim. Né? É um perfil de cada médico,
ser mais resolutivo, como é um médico de cirurgia, por exemplo, versus um paciente que fica ali o tempo todo acompanhando. Eu gosto dessa proximidade também, né? Olivia, o que é sucesso pra você? Nossa, Larissa, reflexiva essa pergunta. Não é? Sucesso é o equilíbrio de tudo, eu acho. Uhum. Dizem que não tem o equilíbrio, né? Que você tem que desequilibrar uma parte para ir para outra parte. Mas assim, para mim sucesso é a família tá bem, a gente ter saúde, ter trabalho, né? Ter realização profissional. Vivendo o seu auge de sucesso aí. Tô. Não é? Vida boa, filhos felizes. Sim, não dá pra reclamar, E o Luca na escola bonitinho. Sim. A nossa vida aqui, a gente consegue uma vida com muita qualidade de vida, né? Muito. Eu acho que é isso, ter qualidade de vida. Exato. Né? Que é tudo que você sempre quis desde sempre. Exatamente. Desde o vigilante do peso pra vida. Exatamente. Isso que eu falo pra todo mundo todo dia, gente. Só trabalhar não dá certo. Mas também não trabalhar faz parte, né? Exato. Às vezes meu filho me pergunta assim, mamãe, mas por que você tem que trabalhar? E assim, ao invés de falar pra ele, é porque a gente precisa de dinheiro, eu falo, não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Não consigo me imaginar ganhando na loteria e ficando em casa sem fazer nada. Eu acho que a gente ia ficar doente. Que é uma sensação. Quem tem essa sensação forte com servir não aguenta ficar no ócio. Não tem jeito. Pelo menos eu não aguentei, não. Olivia, eu já passei esse um ano sabático aí e fui surtando. Não dá. Então, sucesso é isso, conseguir equilibrar tudo junto, né? Não só ir para um lado ou para o outro. Tem hora que, claro que tem hora que pende mais para um do que para outro. Sim. Mas. E o que você mais aprendeu nessa sua experiência de quase morte aí, que eles falam que, pelo menos quando eu me formei, ele falava muito desse EQM aí, essa experiência de quase morte, que a gente passa a ter alguns pensamentos depois, assim, até no momento, eu não sei se você tem alguma lembrança, mas o que mais ficou tão forte em você que você queria deixar de mensagem pro público? A mensagem é essa, que a gente tem que viver agora. Não dá pra... Claro que a gente tem que pensar no futuro pra empreender, pra ter um projeto, mas você não pode ficar só no projeto pra frente nem no passado. Sim. Você tem que viver no agora. Verdade. Né? Que agora é o agora. Você tem que ter... Também não adianta você só viver no agora e não planejar pra frente, mas muitas vezes a gente fica muito no planejamento. Eu sou essa pessoa. E não executa, e fica só ali planejando no futuro. Não, você tem que viver agora. E a gente constrói o futuro agora. Exatamente. O futuro a gente cria. Então, acho que pra mim esse foi o maior aprendizado. Vamos viver agora. Vamos viver. E a gente tem aqui os nossos apoiadores, eu acho que você vai conhecer. A Conceito Interiores, já foi nossa grande apoiadora. Silene também da Desembala, foi nossa primeira... Manda um beijo pra Silene. Silene esteve aqui, inclusive, tem um episódio dela. Você é muito amiga da Silene, né? Da Silene, da Marcela do Aiki. Também já teve aqui. Nossa, o episódio dela com o Tomás foi mara. Ótimo. E agora a gente tem 3 novos patrocinadores esse ano. A Royal Parma. Sim. Que antes a gente tinha o Vila aqui, que é o mesmo dono, é a Elisa. A Royal Parma, você já experimentou? Não, eu adoro a Elisa também, já. Porque você também não é da cozinha, não? Ou você é? Eu sou médio da cozinha. Mas no domingo você gosta de Royal Parma. Eu sei fazer um ovo mexido, que é da cozinha do meu marido. Gosto, adoro a Elisa. Quero um cupom Royal Parma, então. Elisa. Manda. Elisa, a gente não tá te pedindo nada, a gente só quer um parmegiano nesse Natal. De abobrinha, Elisa. Aí, gente, é o favorito do meu filho. Também. Pode mandar agora que vamos aceitar essa abobrinha aí, ó. Já acho que eu queria hoje. Uma vez na semana, pode? Pode, gente. Uma saladinha ali, isso aí, né? ó. E o molinho dela de tomate é caseiro, receita da vovó lá, do pessoal da Royal, porque é uma franquia. A gente tem também aqui, eu sei que você é apaixonado em Montessori, porque o seu filho até, né? Não sei se ainda está no Montessoriano. Tá nas duas, né? Então ele também tá na Carvalho. Montessori, na Ember. E a Carvalho Montessori é nossa apoiadora. Que legal. Está patrocinando esse episódio. A Shell, um beijo. Por que você decidiu colocar ele no contraturno lá na Carvalho Montessori, se ele já vai na outra Montessori? Ele tá no inglês. Por causa do inglês. Por causa do inglês, especialmente. Tá na e você sente diferença mesmo? Porque assim, eu fui uma criança que sofri muito na parte mais abstrata na escola tradicional nossa. E hoje, quando eu vejo eles com aquele material dourado, aquele jeito de aprender diferente, eu falo, será como que ia ter sido a minha vida se eu tivesse tido essa vivência, assim, que eu fico encantada com o método Montessori. E na verdade, assim, eu fiz uma faculdade que chama PBL.
que já é mais prática. Então eu Sério? falo que a minha faculdade foi muito parecido com o que é a Montessori. Que legal. No sentido de que você Eu ia não resolver sabia. problema. Uhum. Você não sentava pra estudar anatomia. Aham. Você ia estudar o coração. Daí Uhum. você via tudo do coração. Entendi. E era muito parecido com querendo ou não, você ia estudar mais. Você as vê, você áreas. pega, você entende. É muito mais gostoso, né? Eu acho que o aprendizado é mais gostoso. Você aprende a gostar de estudar. Exato. Eu acho que é isso. Eu achava Não- bonitinho, eles falavam, vou trabalhar nisso hoje. Muito Exatamente. Então eu quero agradecer a Shell por essa oportunidade, porque assim, se a gente não tem esses apoiadores, Com certeza. as coisas não acontecem. Com certeza. E agora, não sei se você vai conhecer o Dr. Renan e a Ana Júlia, da Sanicor, Conheço também. que são Itajubá. Itajubá. O Dr. Renan excelente maravilhoso. cardiologista, conheço. E eles tiveram um bebezinho agora, o Uhum. bebê Miguel. Então, um beijo pra vocês. Um E abraço. muito obrigada por nos apoiarem. E eu quero agradecer você. Muito obrigada pelo convite. Nem doeu. Agradeço. Não, foi maravilhoso. Gente, até a próxima.